Fala pessoal, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta que eu recebo direto. Como que eu precifico a minha consulta? Quanto que eu cobro pela minha consulta particular? Bom, essa é uma dúvida muito comum, especialmente para o pessoal que está na transição da residência para a entrada no mercado de trabalho. Eu vou aqui colocar minha experiência como médico, tá? Ambulatorial mesmo, assistencialista, tudo que eu vivi nos últimos 2 anos nessa fase de transição da residência para o consultório, tá? Lembrando que eu vou falar de especialidade clínica, que é o que eu faço. Eu não vou falar sobre especialidades cirúrgicas, porque são outras contas, outras situações que você vai viver. Aqui, esse vídeo ele é muito focado para quem está, por exemplo, buscando endocrinologia, clínica médica, pneumo, reumato, geriatria, medicina esportiva, que é o meu caso, ou áreas que são basicamente clínicas e que não tenham procedimentos ou cirurgias, tá? Você pode até, lógico, ter, mas a minha conta aqui vai ser basicamente precificação de consulta e organização do seu consultório. Bora lá então. O que é mais importante para você começar a entender? Eu não quero aqui te dar uma resposta fechada, porque dependendo do estado que você está, da cidade, da sua situação, do volume de consultas, tudo isso muda. Mas eu queria abrir a sua cabeça para um raciocínio para que você consiga, então, tomar a sua decisão para o momento de vida que você está vivendo. Bom, o que eu gosto de utilizar, e eu coloquei aqui toda uma colinha para eu lembrar dos valores e números para que você entenda o raciocínio por detrás da precificação de uma consulta. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito: Vitor, vale a pena só fazer particular ou vale a pena atender planos de saúde? Bom, isso depende muito da sua especialidade, tá? Mas com esse raciocínio que eu vou te mostrar aqui hoje, você vai entender o cálculo e vai tomar a sua decisão, porque depende de cada área, depende de cada região do país e depende da sua expertise, da sua capacidade de atrair novos clientes. Vamos fazer o seguinte: para a gente ter uma base de cálculo da hora trabalhada, eu vou usar o valor do plantão aqui em São Paulo, valor médio, tá? Eu coloquei o valor de R$ 1.500 por plantão de 12 horas aqui na cidade de São Paulo, na região. Lógico que isso oscila de R$ 1.200 até R$ 2.000 por plantão, mas vamos colocar um valor de R$ 1.500 médio, tá? Lembrando o seguinte, temos que tirar aí nosso imposto, lógico. Eu coloquei aqui 13% para arredondar, isso daria um valor de R$ 1.305 na sua mão, e eu coloquei que talvez ali você vai ter um gasto de mais ou menos R$ 50 para trabalhar esse plantão. Ou seja, gasolina, talvez o Uber, um estacionamento, uma refeição, alguma coisa assim. Eu coloquei um gasto de R$ 50 ilustrativo ali para a gente chegar nessa conta e finalizando tudo, uma remuneração de R$ 105 por hora trabalhada neste seu plantão de 12 horas. Tendo o plantão como base, a gente começa a criar um raciocínio de que, pô, será que vale a pena mesmo eu fazer um consultório particular? Ou será que eu seguro mais no plantão? Ou será que eu posso fazer os dois? Então é esse tipo de resposta que eu quero que você tenha hoje a partir dos números que eu vou te dar. Então guarda esse número. Em média, R$ 105 por hora trabalhada no plantão, já tirando imposto e gastos com o seu dia de trabalho, tá bom? Adapte isso para sua realidade na região que você está vivendo hoje. Agora uma pausa rápida só para te lembrar de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e se tem algum amigo seu que vai fazer sentido esse conteúdo para ele, encaminhe esse vídeo para o seu amigo. Combinado? Bora lá. Agora eu vou falar de consultório. Quanto que eu devo cobrar na minha consulta particular? Bom, o que eu, Vitor, vou te passar hoje? Vou te passar o que eu já vivi. Eu separei em 4 fases da construção do consultório médico. As 4 fases eu vivi. Eu passei por cada uma delas e é a partir disso que eu vou poder te passar o que eu vivi, tá? Se é certo ou se é errado eu não sei, mas funcionou pra mim, faz muito sentido e me ajudou a tomar a decisão se eu ficaria num aluguel de sala, se eu ficaria no aluguel de hora, se eu colocaria uma parceria com alguma clínica ou se eu abriria meu próprio consultório. Entendendo isso aqui, fica fácil e você, dependendo da fase que você está hoje, do volume de pacientes que você tem, você consegue decidir talvez ou entender melhor o seu fluxo. Por quê? Eu vejo muita gente na transição da residência para o mercado de trabalho sonhando com o seu próprio consultório particular. Isso é show de bola, só que talvez não seja a hora para isso, porque para chegar ao ponto de ter o seu próprio consultório, você vai ter que ter alguns gastos que talvez você não esteja preparado para tê-los ou não tenha um fluxo de pacientes suficiente para bancar essa conta. E é por isso que eu quero te passar esse vídeo, para que você entenda talvez o que te espera daqui a pouco e aí você consiga diminuir um pouco a ansiedade para começar seu próprio consultório particular, vá dando os passos
que você precisa dar para chegar até lá e que você consiga chegar com êxito, sem, enfim, tomar muito tombo aí no meio do processo, assim como eu tomei, e consiga trilhar um caminho, entre aspas, mais leve e consciente no seu consultório particular. E a primeira situação aqui foi o que eu comecei, já no final do meu R3 eu já estava nessa situação, era de alugar salas por hora. No primeiro momento, quando você começa a abrir um consultório particular, você não tem 50 pacientes ou clientes ali te esperando, tá? Não tem uma fila de pessoas querendo pagar consulta particular. Você vai começar com 1, com 2, com 3, 4 amigos ali. E aí o ideal, na minha opinião, é que você alugue um consultório por hora. Por quê? Usou, pagou. Não usou, não pagou. Isso então te exime de um gasto fixo mensal que talvez naquele momento pode ser alto ou pode te enforcar, combinado? Aqui em São Paulo a gente tem uma média, tá? Consultórios legais na Zona Sul, onde você vai dar uma boa impressão ao seu paciente, que gira em torno de R$40 por hora a R$50 por hora de uso, combinado? Eu coloquei um valor de consulta de R$300 pra gente fazer um cálculo aqui, tá? Lógico que isso vai, dependendo da sua especialidade, você coloca menos ou mais, dependendo do tempo que você demora para atender o paciente, você coloca menos ou mais, mas eu coloquei R$300 por paciente, incluindo o retorno, para a gente fazer esse cálculo, tá? Vamos lá, olha que cálculo que eu cheguei. Se você faz o seguinte, você atende um paciente e você gasta meia hora na consulta nova e meia hora no retorno. Então você vai trabalhar com esse paciente que te pagou R$300, você vai trabalhar 1 hora, combinado? Então você vai receber R$300 por essa hora trabalhada. Tirando o imposto e tirando ali os R$40, R$50 do gasto da hora que você pagou para o consultório, vai sobrar na sua mão algo em torno de R$211, tá? R$300 menos 13% do imposto arredondado dá 261, menos R$50 da hora dá R$211 que você recebe por uma consulta e por um retorno. Se você consegue fazer 3 na hora, o retorno é mais rápido e tudo, você consegue ganhar um pouco mais na margem. Mas tem esse número na cabeça. O plantão era R$105 por hora trabalhada, já no seu aluguel do consultório por hora, você já está conseguindo tirar aí o dobro disso, sendo R$211 na média, tá? Pontos positivos. Usou, pagou, não usou, não pagou. É descartável, é rápido, é fácil. Pô, eu tenho um paciente, eu posso agendar quinta-feira, 6 da tarde. Eu vou lá, atendo ele, vou para casa, tá? Eu não tenho aquela obrigação de estar ali ou de ter que bancar um valor fixo mensal. Pontos negativos é porque geralmente essa sala não é dentro de um grande centro, ela não tem uma rede de contatos muito forte, talvez é uma sala simples, não tão bem adaptada à sua realidade, ao seu gosto, não tem aquela fotinha sua do seu lado, mas é a sala ideal para você começar a treinar a sua consulta particular, treinar o seu fluxo de pacientes, entender como que funciona o mercado particular, sentir a percepção de valor daquele paciente, conseguir fazer uma consulta legal, enfim, um ambiente fora da residência, fora da realidade que a gente está acostumado a viver até chegar no mercado de trabalho, combinado? Esses são os pontos positivos e negativos do aluguel por hora. Agora, o próximo passo que eu dei foi alugar turnos, ou seja, eu já comecei a ter um volume de pacientes particulares recorrentes ali por mês, e aí eu achei que valeria a pena, ao invés de ficar pagando uma hora avulsa, ou talvez pagar um pacote de horas, mas pagar um turno, para mim fez mais sentido, tá? E eu lembro que na época era em torno de R$600 o turno de 4 horas por semana, mas tinha lugares que chegavam a 800, a R$1.000. Lógico que são lugares muito mais estruturados, em regiões muito mais caras, onde você até consegue cobrar mais caro por isso. Mas vamos fazer a conta aqui que eu estou pagando R$600 por 4 horas semanais de consultório, 4 a 5 horas, viu? Isso depende muito do lugar, e eu vou poder atender mais pacientes ali. Bom, vamos fazer aqui nosso cálculo de base. São 20 horas por mês que você vai ter, tá? 4 horas por semana, 5 horas por semana, fazer essa conta. E você vai trabalhar, você vai pagar ali R$600. Arredondando, vai dar uma média de R$30 por hora, R$35 por hora que você vai pagar para trabalhar. Combinado? Você vai pagar para o local que você está alugando a sala. Bom, vamos supor que você tenha 10 pacientes particulares, te pagando R$300. Isso vai te dar o valor de R$3.000 por mês nesse consultório, tá? Você vai tirar o imposto, vai dar em torno de R$2.600 e você vai tirar os R$600 que você está pagando por mês. Vão sobrar R$2.000 na sua mão depois de ter atendido 10 pacientes particulares. Eu já estou contando que já vem 10 retornos do mês passado de outros 10 para somar aí as suas horas. Você vai ter trabalhado mais ou menos, tá? 10 horas. 10 horas de trabalho
são 10 pacientes novos e retornos ali, já resumindo, você vai ter recebido R$ 200 por paciente, tá? Lógico, você consegue ter mais 10 horas livres do seu mês para atender naquele consultório, podendo levar a R$ 300, tá? Nas contas básicas aqui, a atender 20 pacientes novos, R$ 6.000, tira o imposto e tira o valor, você teria um faturamento líquido aí na sua mão, já tirando o valor do aluguel mais do imposto, de mais ou menos R$ 4.620, que daria R$ 230 a hora trabalhada, tá? Um pouco mais do que o aluguel por hora e bem mais do que o plantão. Só que aqui já tem alguns pontos negativos, entre aspas, tá? Faz parte do crescimento. Você já tem um valor fixo, você tem que pagar todo mês R$ 600. Se for um mês de férias, junho, julho, ou uma pandemia do coronavírus, você vai ter que pagar esse aluguel lá, mesmo não estando presente. Então, tem que estar preparado para isso. Mas como é um valor relativamente baixo, de R$ 600, com 2 ou 3 pacientes você já consegue cobrir isso, vale a pena, a partir do momento que você consegue já ter ali, talvez, constantemente, uma média de 8, 12 pacientes novos por mês, vale a pena dar espaço. Lembrando que, geralmente, esse consultório, você vai criar um relacionamento com a secretária, com o pessoal ali, você já vai gostar, já vai se sentir mais ambientado, talvez já pode levar uma decoração específica para o seu dia. Enfim, você se sente mais à vontade e vai criando ali seu vínculo naquele local. A terceira fase que eu vivi foi a fase de porcentagem com clínicas. Que você pensa, pô, vou entrar numa clínica top, lá a consulta é bem mais cara, eu vou receber mais, eu vou trabalhar muito mais com volume de pacientes e tudo mais. Pessoal, aqui a gente tem que ter um grande cuidado, tá? O que eu vejo, eu, Vitor Miranda, vejo na prática de mercado? Quanto mais caro a consulta é naquela clínica, eu tô com um chifrinho aqui, esse cabelo meu tá de contar. Quanto mais caro é a consulta naquela clínica, menos o volume de paciente existe. Então, assim, não vá com a ilusão de que você vai entrar na clínica que pague R$ 700 a consulta e que vai ter 25 pacientes por dia te esperando. Eu, pelo menos, não vejo isso acontecendo. O que eu vejo? Quanto mais a clínica te dá volume, menor ela te remunera, tá? Então, se você entrar numa clínica que vai ter uma agenda de 10 pacientes já, eles vão te pagar bem menos do que a média, porque é assim que funciona o mercado hoje, tá? É difícil você ter um volume grande de pacientes particulares para te dar de mão beijada, tá? A clínica, ela tem as suas contas e geralmente ela não te passa isso tão bem. Mas vamos lá. O que eu fiz? Aqui em São Paulo, eu entrei em clínicas e, pô, foi muito legal, mas, assim, o valor da minha consulta é 650. Só que existe uma diferença aí. O pessoal geralmente ou pega 50-50, 50% para a clínica, 50% para você, ou dependendo da negociação que você faz, do volume de pacientes que você traz, você consegue fazer 60-40, 30-70, tá? Isso depende muito, mas só para você começar a entender como funciona o mercado. E eu vou te falar o que eu fazia, que era 60-40. Então, de uma consulta de R$ 650 que meu paciente pagava, eu recebia 60% disso para mim, que dava algo em torno de R$ 390 por paciente. Lembrando que é uma consulta mais cara, ela exige um pouco mais. Então, é um paciente que você não é que você vai dar mais atenção, mas existem outras questões ali. E a minha consulta, ela demorava 1 hora, com retorno 1h30, então a consulta que demorava um pouco mais. Então, 390 dividido por 1h30 de trabalho, eu recebia mais ou menos R$ 226 por paciente, já tirando o imposto, tá? Daqueles 390, tira os 3% em média de imposto, já coloca ali a divisão, vai ficar R$ 226 por hora. Bem semelhante ao aluguel de turno, um pouquinho até mais que o aluguel por hora, né, pessoal? Mas aqui a gente tem alguns pontos positivos. Primeiro, exposição. Você dentro de uma clínica grande como essa, você consegue ser mais bem visto, a percepção de valor da pessoa aumenta. Você já tem uma infraestrutura muito legal que você talvez vai demorar anos para construir. Nessa clínica, por exemplo, eu não conseguiria bancar a estrutura que ela me dá. Então tem um ponto positivo, eu consigo ofertar uma melhor infraestrutura para o meu paciente. Geralmente já tem uma rede de profissionais ali dentro, tá? Você consegue conectar com um físico, com um nutri, com um reumato, com um ortop. Já tem mais profissionais ali, você consegue oferecer isso para o seu paciente, caso você precise encaminhar. E você começa a construir ali, então, a sua carteira de pacientes e, enfim, esses são os lados positivos. Os lados negativos é que, geralmente, é difícil de você crescer ali, renegociar essa porcentagem, vai depender muito do seu volume de trabalho e a questão também de que não é o seu próprio lugar. Tem algumas regras, você tem que seguir um certo fluxo, existem algumas exigências, mas para esse ponto de atenção ali, onde você já está,
um pouco mais evoluído nas suas consultas, é interessante e muitas pessoas ficam aqui por um longo tempo antes de passar para o quarto passo aí da carreira do consultório médico, que é agora que eu vou te explicar. Abrir o seu próprio consultório é o quinto passo, tá? E todo mundo quer abrir o próprio consultório, ter o próprio consultório, porque 100% do que você recebe é seu, não tem que dividir nada com ninguém. Mas peraí, calma lá, porque não é tão lindo assim como dizem ou como parecem, tá bom? Lembrando que realmente o faturamento é todo seu, só que os gastos também são todos seus. Isso inclui quem vai te ajudar na questão da secretaria, materiais, água, luz, telefone, Wi-Fi, imposto, IPTU, o próprio aluguel do local ou a compra de um imóvel para o local, os gastos de manutenção, limpeza, enfim, quebras, refeições, tudo ali fica para você. Em São Paulo, eu não me arrisquei a fazer isso, porque aqui o custo é muito mais alto e eu não quis fazer isso. O que eu fiz? Lá em Minas, eu fiz isso. Lá em Minas, eu trabalho em Minas, em São Paulo, lá em Minas eu abri meu próprio consultório e tô bancando tudo, tá? Eu sou o cara que alugo, o cara que paga o salário, o cara que paga todos os gastos. Então eu posso te falar da minha experiência de lá. Em média, em Minas Gerais, com secretária, aluguel e os gastos do consultório, tirando imposto, tá? Eu tenho mais ou menos 5.500, 6.000 reais de gasto mensal. Lá, a minha consulta hoje está R$400, e eu trabalho em torno de 1h30 com esse paciente. Então, dá R$266 por paciente, né? Por 1h30, por hora de trabalho, desculpa. Resumindo muito, eu preciso aí de 22 pacientes particulares novos por mês só para empatar o meu custo. Aí você fala, pô, mas aí aperta, hein? Não vale a pena e tal. Então, por isso que você precisa de uma certa maturidade e experiência no mercado para você conseguir ter essa rotatividade ali dentro para bancar o seu custo. Talvez valha a pena você ficar em outra modalidade aí de consultório, talvez alugando por turno ou até fazendo porcentagem, porque você não tem os gastos fixos altos. Eu tenho um gasto fixo alto ali em torno de R$6.000 por mês, tendo 1.000 pacientes ou tendo 2 pacientes. É um risco que você toma, só que esse risco te permite maiores possibilidades. Por exemplo, já teve meses, lá eu trabalho, na verdade, em torno de 10 dias por mês. Eu fico em São Paulo, eu fico em Minas. Então já teve semanas, na verdade, entre aspas, né, meses que eu fui para Minas e quase cheguei aos próximos de 100 pacientes novos em um mês. Então, olha, eu tive 80 pacientes de lucro, entre aspas, naquele mês, tá? No meu negócio. Se eu fizesse isso em porcentagem com alguma clínica, lógico, eu não teria o gasto mensal, só que com esse volume grande de paciente, putz, valeria a pena se eu tivesse meu consultório. Só que nem todo mês é assim. Na pandemia, por exemplo, agora é zero pacientes. Mês de férias, dezembro, julho, também é zero. Então, no ano, você tem que estabelecer uma média e começar a perceber o que vale a pena, tá? Eu tô te colocando aqui o que eu vivi, para que você consiga abrir sua cabeça para um raciocínio e talvez ficar um pouco mais tranquilo e falar, cara, não tá ruim pagar o aluguel por hora. Ou não tá ruim segurar no plantão recebendo em média de 100, 110 reais por hora. Porque o plantão, pessoal, você não tem mais gasto, né? Você vai lá, trabalha, recebeu, fixo, pronto, acabou. Já no consultório oscila, às vezes tem 2 pacientes, às vezes tem 10 pacientes, às vezes não tem paciente. Então, entenda e não tenha ansiedade de pular as fases, tá? Vá devagarinho. Vamos resumir aqui o que aconteceu, o que eu te passei. Ó, plantão mais ou menos R$105 em média de remuneração por hora. Aluguel por hora do consultório, 210. Por turno, 230 talvez. Porcentagem com clínica, R$260 por hora. Mas talvez você não vai ter a quantidade de pacientes para cobrir o plantão. Então, calma. Tem que fazer as contas. Seu próprio consultório vai depender de muita coisa. Eu nem vou me arriscar a falar em números aqui. E uma pergunta que o pessoal sempre faz. E o plano de saúde? Vale a pena abrir um braço com plano de saúde e tal? Olha, o que eu posso te dizer? Se você alugar uma sala para atender o plano de saúde, você vai ter que fazer uma coisa que vai diminuir muito a qualidade do seu atendimento, que é o volume. O volume de atendimentos ali. Imagina que um plano paga em torno de 60, os melhores ali R$100 por hora, menos o imposto, por paciente, menos o imposto. Para você conseguir pegar a remuneração justa pelaquela hora, você vai ter que fazer um volume de pacientes, talvez 4 pacientes para cobrir aquele particular seu. Eu, Vitor Miranda, prefiro atender um particular por hora do que ter que atender 4 planos por hora para ter a mesma remuneração. Por quê? Eu me sinto mais à vontade e consigo entregar uma melhor qualidade de consulta para aquele paciente. Basicamente, eu estou dividindo meu tempo por 1 e não por 4. Então, eu entrego mais valor naquela consulta, o paciente percebe o melhor valor
e ele se sente mais pronto a continuar comigo, a ter melhores resultados e a fazer um marketing boca a boca dessa consulta que ele gostou, tá bom? Mas isso é uma opinião minha, tem gente que gosta, tem especialidade que permite isso, tem coisas que são muito mais rápidas do que a minha, no meu caso. Então você consegue, em 15 minutos, com qualidade, resolver uma queixa. Eu preciso de mais tempo, porque eu trabalho com pacientes mais crônicos, com muitas comorbidades. Então eu tenho que amarrar várias arestas ali desse paciente. E 1 hora é uma média boa, 40 minutos, 1 hora é uma média boa para mim. Então eu preciso, para ser bem remunerado, cobrar esse valor dele, combinado? Então isso aí é só para você entender como que funciona essa lógica de consultórios e dependendo da fase de vida que você está hoje, na sua carreira médica, saindo da residência, já tendo saído da residência, está em dúvida se vale ou não vale abrir, façam essas contas, tá? Coloque no papel preço do Uber, preço do estacionamento, o que você come, o imposto, quantos pacientes em média, quantas horas você trabalha, quanto você recebe por hora, o desgaste emocional que isso traz, tá bom? Vale a pena fazer essas contas para que você não dê um passo achando que vai ter acertado demais e se frustre logo em seguida. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir sua cabeça para esse raciocínio. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe sua dúvida, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Combinado? Um grande abraço e até mais.